Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de ferramentas de produtividade computacional para pesquisa, para a área acadêmica. Hoje, nessa aula aqui, nós vamos falar de GitHub, endereço github.com. Essa daqui é a página principal do GitHub. Tem muita informação aqui interessante, vocês podem ver essas informações aqui com calma. Então, realmente tem bastante informação, ó, 7 vezes mais rápido, correção de vulnerabilidade com o GitHub e muita informação. Ó, turbine a colaboração, o GitHub ajuda equipes a trabalharem juntas com muito mais eficiência. Então você pode fazer um controle de versionamento de código, você pode aprovar alguma alteração específica no seu projeto. Pessoal, esse mundo aqui é muito legal, ó, dá para a gente ficar rodando o mundo. Então, assim, esse daqui é um projeto bem maneiro. Temos aqui o controle do mundo. E para você fazer o login, é a mesma coisa desses outros projetos que a gente fez até agora, né? Vamos clicar aqui em Sign Up. Já aparece aqui, ó, Welcome to GitHub. Vamos começar a aventura. Digite agora o seu e-mail. Vamos então digitar aqui o nosso e-mail, que eu peguei o e-mail aqui justamente, criei esse e-mail para a gente poder fazer esse cadastro, né? Continue. Já criou uma password ali, uma senha automática, já com os padrões de segurança. Vamos clicar em continue. Nosso nome de usuário será minicurso. Opa, não está disponível. Então, minicurso UF. Opa, agora está. Vamos então continuar aqui. Continuar. Nós temos que verificar aqui o enigma. Temos que rodar aqui, deixar ali o prego na mesma direção que essa imagem aqui. Vamos em enviar. Ok, fizemos a verificação, criar conta. Agora nós vamos lá no nosso e-mail, pegar o código e voltar aqui e digitar o código que chegou lá no nosso e-mail. Vamos lá ver. Será que dá para a gente colar aqui direto? E deu. Ahá! Agora nós vamos responder algumas perguntas. A primeira é: quantos membros da equipe trabalharão com você? Então vou colocar de 2 a 5. Você é estudante ou professor? Estou em dúvida aqui. Vamos colocar aqui como professor. Aqui eu vou flegar todas as opções. Desflegar tudo, porque eu tenho interesse em tudo. Já que eu tenho interesse em tudo, vamos continuar, já foi. Opa, eu acho que deu tilt aqui, gente. Na verdade, eu acho que deu tilt na minha internet. Ah, agora foi. Então, continuar, né, com plano gratuito. Beleza, estamos aqui no nosso dashboard inicial do GitHub. Vamos então criar o nosso primeiro repositório. Lembrando que repositório é um local aqui no GitHub, digamos, de armazenamento central para gerenciar, tanto gerenciar quanto rastrear alterações, tanto nos arquivos quanto nos diretórios, nas pastas. Então vamos clicar aqui em Create Repository. Colocar um nome bem simples, né? Um público, vamos adicionar um README, um arquivo README, vamos criar. Criamos o nosso primeiro repositório. Lembrando que esses passos estão disponíveis nos slides, então vocês podem também consultar os slides. Vamos agora criar o nosso primeiro arquivo, na verdade o segundo, né? Que a gente já criou o primeiro, que foi o README. Mas nosso primeiro arquivo é em linguagem de programação em Python. Então nós vamos clicar aqui em Add File, né? Adicionar arquivo, Create New File, criar um novo arquivo. Aqui nós vamos colocar um nome que vai ser main.py. Vamos, como diz a gíria, né? Commitar, né? Clicar aqui em Commit Change. Nós podemos colocar um comentário curto. Vou trocar aqui, vou colocar em português, né? Criação, main.py. E nós também podemos colocar um comentário mais estendido, um pouco maior. Então vou clicar aqui em Commit Changes. Temos aqui o nosso arquivo criado. Criamos o arquivo, mas ele está vazio. Clicando nele,
não tem nada, porque a gente não digitou nenhum código, né? Vamos clicar aqui, ó, nesse lápis, né? Edit this file, né? Editar esse arquivo e vamos escrever um código aqui bem simples. Vou então criar uma classe, o nome dessa classe vai se chamar calc. Vamos também criar uma função para fazer uma coisa simples, apenas somar dois números inteiros. Vou dar um commit change. Tem ali já uma sugestão, né? Update, mas como eu falei, a gente pode apagar e colocar qualquer outra informação. Dá um commit change e agora nós temos o nosso arquivo editado. Vamos clicar aqui em 1. Está aparecendo aqui todo o nosso repositório, né? Tem um readme que a gente não colocou nada ainda, tem aqui só o nome do repositório e o main.py. Vamos fazer a mesma coisa, clicamos no main.py, vamos editar novamente. Ok, estamos aqui então no nosso campo de edição. Nós vamos agora incluir uma outra função, só que dessa vez, ao invés da gente somar, nós vamos multiplicar. Apenas, né, para dar uma pequena diferença. Então nós vamos novamente clicar em Commit Changes, botar aqui Update 2, um commit. Beleza, fizemos duas alterações. Vou clicar aqui direto, eu vou fazer mais uma alteração. Agora eu vou colocar aqui um comentário qualquer. Coloquei um comentário. Já perdi a conta, eu acho que é o terceiro, né? Vamos colocar aqui 3. Dar um commit change. Vamos editar novamente. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. E agora eu vou apagar esse comentário aqui e vamos dar novamente mais um commit change. Fizemos as alterações, vamos clicar aqui. Aqui está o nosso repositório agora central. Beleza, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode gerenciar o versionamento do nosso código. Então, clicando aqui em Main, vou clicar aqui em History. Olha que interessante. Tem todos os commits, né, os comentários de cada alteração que foi feita. Então aqui, se eu clicar em criação, ó, criei o arquivo, mas não digitei nada. Vamos voltar lá. Temos aqui o primeiro update, né, que eu incluí essas linhas de código. Então percebo que está com maisinho. Esse mais foi porque eu incluí essas linhas de código. Se eu for para o último, olha que interessante. Tem um mais aqui e um menos porque eu removi essa linha aqui, ó. Eu removi a linha do comentário. Vamos voltar lá. Vamos colocar aqui agora no update 3, que foi só a linha de comentário, né? Então vamos aqui para o update 2. No update 2, temos essas linhas aqui que estão em preto, ou seja, elas já estavam, não houve nenhum tipo de alteração. E essas linhas aqui foram adicionadas, por isso que está com essa faixa verde. Se eu tivesse removido, estaria vermelho. Agora, olha que interessante. Se a gente clicar em Browse Files, eu consigo ver o arquivo naquele momento, naquela alteração específica, ou seja, aqui ainda não tinha aquele comentário. Então, vamos voltar lá para que a gente possa entender melhor. Voltei para cá, main.py. Vou em History e acredito que o comentário está na linha 3, né? Então eu vou clicar aqui. Nessa segunda, houve só essa alteração, né? Criação ali do código, da primeira parte do código. Vou clicar em Browse Files. Clicando em main.py, eu tenho ali o arquivo exatamente como ele era no momento que eu dei o commit. Isso é muito interessante. Agora vamos ver novamente o nosso último arquivo, agora sem aquele comentário que eu coloquei. Então aqui já aparece, né, o último arquivo. Vamos em History. Nosso último update. Como eu falei para vocês, aqui vai aparecer o que já tinha e o que foi removido, ou seja, foi removido aqui a linha do commit. Browse Files. Clicando aqui em main.py, a gente tem aqui o arquivo sem o comentário. Então, esse versionamento ele é muito importante.
E é muito eficiente também quando a gente faz uma integração contínua. Quando nós vamos fazer, por exemplo, testes de unidade, dá algum erro, a gente consegue saber qual foi a alteração em um determinado código que gerou aquele erro. Então, isso daqui é muito útil. Vamos voltar aqui agora para o nosso repositório principal. Agora, nós vamos criar um outro arquivo que vai ser muito importante para a gente fazer a nossa integração contínua, a gente automatizar processos. No caso aqui, eu vou utilizar o framework PyTest. Então, eu vou criar um arquivo test main.py. Fazer o mesmo processo. Primeiro eu vou criar o arquivo. Ok, já criei o arquivo. Agora eu vou editar esse arquivo. Já criamos o nosso arquivo e eu quero lembrar a vocês o seguinte: para utilizar o framework, o PyTest, o prefixo do arquivo de teste tem que começar com teste. Então, por isso eu coloquei teste underline main. Não foi ocasional, foi de propósito, porque o framework ele vai conseguir ler o arquivo, se trabalhar com o arquivo, né, se começar com o prefixo teste. E vamos então editar o nosso arquivo. A essa altura você já conhece o processo. Vamos clicar em cima do arquivo, clicar aqui no lápis e começar a editar o nosso arquivo. Lembrando que isso aqui é simples, né? Como a gente está utilizando o exemplo simples, aqui também vai ser simples. Então, import PyTest, nosso framework. From main, nosso arquivo, a gente vai importar a nossa classe calc. E aqui nós vamos instanciar a nossa classe. E instanciando a classe, ok, beleza, a gente vai começar agora os testes de fato. Então, testes bem simples. Por exemplo, a gente vai verificar se 28 mais 96 vai ser igual a 124. Mais um teste, né? Nós vamos utilizar as duas funções, tá? Nós vamos ver se, por exemplo, 10 mais 100 é igual a 110, né? Coisas bem simples. Agora, partindo para a nossa segunda equação, né? Se 100 vezes 10 é igual a 1000, que é, né? E mais um exemplo aqui, só para que a gente possa ilustrar, né? Se 10 vezes 2 é igual a 20. Esse exemplo aqui, pessoal, ele é bem simples, mas é mais... Isso aqui é um mini curso, né? A gente não está aprendendo aqui linguagem de programação em Python. Só que esses testes são muito importantes para a gente manter o nosso código conforme o esperado. Então, às vezes você tem uma função que está chamando uma outra função que está dentro de uma outra classe. Então, você altera uma coisa, você muda o retorno dessas funções. Então, é muito importante você realizar constantemente testes para saber se o resultado é o esperado. Isso daqui também é muito útil para a correção de exercícios. Então, está trabalhando aí, por exemplo, com estruturas de dados e algoritmos, análise e síntese de algoritmo, e você quer verificar se o aluno criou, né, o corpo ali da função correta. Você simplesmente chama a função, joga os argumentos e vê se o retorno vai ser o esperado, já sabe se o aluno acertou ou não. Isso também serve também para os seus projetos aí profissionais, está criando um algoritmo muito extenso, né, com vários arquivos diferentes. Para testar tudo manualmente fica muito difícil, então seria bem interessante você automatizar esses processos. Só vou corrigir aqui a indentação. Vamos dar o commit. Ok, arquivo salvo. Vamos voltar aqui para a nossa pasta principal. E agora nós vamos criar o nosso arquivo YML. Então, create new file. Vou deixar aqui bem organizado, então vou criar uma pasta aqui chamada GitHub e o workflows. Ok? E agora vou colocar o nome do arquivo como run, como está nos nossos slides. Acredito que eu tenha colocado dessa forma aqui, o run.yml, commit changes, ok? Beleza, está criado aqui o nosso workflows. Não tem nada ainda lá, nós ainda vamos colocar lá as configurações. Pessoal, esse arquivo YML aqui, YAML, né, como as pessoas falam também, ele é muito sensível para indentação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar ele, mas eu vou pegar lá dos slides e vou jogar aqui direto. E já está até rodando.
Não, não tá não. Não tá não. Porque eu não coloquei nada, então não é para estar rodando. Então nós vamos editar, achei que ele estivesse rodando, né? Eu vou copiar e colar direto, vou dar um commit changes aqui, commit change, ok. Vou voltar para cá, né? Vamos ver aqui se vai rodar já. Ó, já está rodando. Então vou clicar aqui, clicar em detalhes. Vamos ver se ele vai rodar direitinho. Nossa, o negócio é rápido. Eu mal copiei e colei ali o arquivo, ele já está rodando. Está instalando aqui o framework PyTest. Vamos aguardar. Tô vendo aqui também se a minha internet ela não está dando lag, né? Porque hoje a minha internet não está muito boa, mas vamos aguardar. Deixa eu clicar aqui de novo. Sabia? Ah, já rodou o arquivo todo. Então, pessoal, já rodamos os arquivos, já rodamos aqui, rodamos os arquivos, né? Rodamos o PyTest, que fez uma integração aí tanto com o teste, underline, main, e o nosso arquivo de origem. Aqui, na parte aqui do Actions do GitHub, apresenta um relatório muito completo do que foi feito. Então, por exemplo, cada passo que eu coloquei lá, ele vai ser exibido aqui, ó. Então, vamos colocar aqui logo no teste. Aqui, ó, run, pimp install, instalou. Aqui, todos os testes passaram. Então, o teste 1 passou, teste 2, teste 3, que aí seria já na outra equação, né? E teste 4 passou. Voltando aqui, aqui fica um flagzinho de sucesso, ou seja, ocorreu tudo perfeitamente. Vamos fazer um teste aqui agora. Vou ver aqui, vou trocar esse 124 aqui por 120, né? Que seria aqui 124. Só para vocês verem aqui o resultado. Que agora vai dar falha, né? Porque um dos testes aqui ele não vai passar. Então, ele já rodou, isso aqui é automático, tá, pessoal? Por isso que é integração contínua, tá tudo aqui interligado. Já deu erro aqui, ó, porque eu alterei lá, né? Então, obviamente vai dar um erro aqui. E quando algum teste não passa, em vez de ficar aqui o ícone verde, fica o ícone X. Porque algum dos testes algum dos testes, um ou mais testes não passaram, então você tem que rever o seu código. Aí você pode ver ali a questão dos commits, né? Qual alteração que foi feita, em qual momento e tudo mais. Vamos voltar lá então para o nosso teste para corrigir novamente. Vamos voltar lá e colocar 124, commit change. Estou dando vários aqui, eu já me perdi, eu nem sei em qual que está mais, né? Por isso que é bom a gente ter uma organização ali. Aqui, ó, já começou a rodar. Se eu clico em detalhes, pula aqui para a pasta do Action e começa a rodar ali os vários testes, 4 testes, né, que eu programei ali para ser testado. Então, esses testes, pessoal, ó, voltou a ficar verde de novo, né? Se eu clicar em Actions, eu tenho ali todos os testes que foram feitos. Ó, o primeiro não passou, porque não tinha nada escrito, né? O código estava em branco, o segundo passou, depois não passou e depois voltou a passar de novo. Só que independe da complexidade assintótica do seu código, né? Da sua função. Pode ter uma complexidade alta, baixa, tanto faz. Você pode criar mecanismos de testes que serão muito eficientes. Como eu falei para vocês, isso daqui serve para uma infinidade de objetivos diferentes. Então está criando o seu código, está aí na sua linha de pesquisa, está criando aí o seu algoritmo. É muito importante que você faça testes, né? Qualquer alteração no código, você faça aí os testes para saber se tudo está sendo como o esperado. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. GitHub, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.